bom dia. Então, estou gravando aqui o vídeo, mas para a gente agilizar e também por questões de ter pessoas que não vão poder acompanhar a aula online, tá? Então, hoje o nosso foco vai continuar sendo ainda na revisão de administração do banco de dados. Então, a gente precisa avançar no conteúdo e como tem muita gente com dúvidas, aí foi que eu parei para que a gente pudesse fazer essa revisão. Tá certo? Então, para quem ainda não viu, veja o documento que eu já postei desde semana passada, que tem todos os itens que é necessário a gente saber para que a gente possa continuar a assistir e estudar os próximos conteúdos, tá? Então, dentro do documento, aí eu pego lá desde o começo do ano, quando a gente ainda estava antes da pandemia. Então, a gente começou a estudar o modelo entidade e relacionamento e começamos a estudar também o diagrama identidade e relacionamento. Então a gente tem que o nosso modelo entidade e relacionamento, ele define que uma entidade é qualquer coisa, qualquer objeto aqui do mundo real, do mini mundo, que a gente vai diagramar e vai utilizar em um banco de dados, tá? Então, essa entidade, essa coisa, ela tem propriedades que a gente vai chamar elas de atributos. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa dentro de um mundo, está representando como uma entidade, a gente diz que a pessoa tem um nome, tem um CPF, tem telefone e tal. E essa pessoa ela pode ter relacionamentos diversos. Então, uma pessoa pode ter relacionamento com a empresa, com relacionamento de trabalho, por exemplo, tá? Então, uma pessoa ela pode ter relacionamento, se ela for um médico, com o paciente e por aí vai, tá? Então, a gente falou um pouco sobre o modelo e começamos o diagrama. Então, o modelo define os conceitos e a gente utiliza esses conceitos para a gente modelar no diagrama, para que a gente primeiro faça no papel antes da gente projetar e construir de fato o nosso banco de dados, que isso aí a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Então, a gente viu que uma entidade a gente vai representar dentro dentro do nosso diagrama por meio de um retângulo. Então, essa entidade aqui, um retângulo, ela tem suas propriedades, que vão ser os nossos atributos. E a gente representa eles, por meio de elipses. Então, uma entidade ela pode se relacionar com outras entidades. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente vai criar losangos para representar nossos relacionamentos. Tá certo? Então, isso a gente viu já no começo do ano e a gente começou a ver e a estudar outras coisas também. Então, a gente viu, por exemplo, que esses tipos aqui de atributos, eles podem ser de tipos diferentes. Então, os atributos podem ter tipos diferentes. A gente pode representar um atributo, por exemplo, um atributo se eu falo aqui de um endereço. Então, a gente sabe que o endereço ele é composto por CEP, rua, bairro, cidade. Então, um endereço aqui pode ser um atributo que a gente chama de atributo composto, ou seja, é um atributo que a partir dele nós temos outros atributos. Tá? Então, a gente pode ter aqui rua, número, CEP, tá? Então a gente também tem um outro atributo, tá? Que é aquele atributo que permite que a gente identifique cada ocorrência dessa entidade, cada registro, que a gente chama ele de um atributo identificador. Então, se eu estou, por exemplo, falando aqui de uma pessoa, eu posso falar que uma pessoa ela é identificada de forma única por CPF. Então, eu faço o meu atributo e marco aqui uma linhazinha embaixo para dizer que este atributo é o atributo identificador. Tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ter diferentes tipos de celulares. Então, quando o atributo ele permite a gente representar essa situação, que a pessoa pode ter diferentes números, aí a gente está falando de um atributo chamado de multivalorado. Então, um telefone, por exemplo, telefones, tá? Ele pode ser um atributo multivalorado que pode assumir mais de um valor.
Quando a gente tem uma representação, por exemplo, de um valor aqui, vai ser uma matrícula de uma pessoa, que é um valor que não pode ser divisível, a gente diz que esse atributo é um atributo simples e é um atributo atômico. Então ele não é divisível, não pode ser quebrado em outros valores. A gente também viu aí mais recentemente que a gente tem um outro tipo de atributo, que é chamado de um atributo derivado. Então, o que é um atributo derivado? É que a gente pode derivar ele de outro atributo. Por exemplo, se eu falo aqui que essa pessoa tem data de nascimento e tem um atributo aqui, idade, eu posso dizer que idade é um atributo derivado de data de nascimento. Por quê? Porque a partir da data de nascimento eu consigo saber qual é a idade dessa pessoa aqui. Tá certo? E também, pessoal, quando a gente está falando de entidades, a gente pode classificar essas entidades, tá? De acordo com o seu tipo. Por exemplo, se eu considerar produtos que estejam dentro de uma loja, em uma prateleira, tá? Então, eu vou ter aqui produtos que estão dispostos na prateleira para serem vendidos. Então, eu tenho uma relação de venda com produtos. Então, eu tenho aqui venda, ela tem produtos. Nessa situação, vocês analisando isso daqui, eu tenho um produto, independente deles serem vendidos ou não, tenho. Então, nessa situação, eu tenho que produtos, ele vai ser representado por meio de uma entidade forte, que é exatamente esta entidade que está representada aqui. Agora pensem comigo, venda. Uma venda, existe uma venda sendo realizada sem produtos dentro de uma loja? Não, não existe. Então, para toda a venda ser realizada, ela precisa de produtos. Então, uma venda realizada, ela tem produtos. Então, nessa situação, venda passa a ser uma entidade fraca. Por quê? Porque para que ela ocorra, para que ela aconteça, ela depende de uma outra entidade, que é a entidade produtos. Então, a representação por meio do diagrama, que foi um dos nossos assuntos aí há algumas aulas atrás, ela é representada por dupla linha, tá certo? No diagrama não ficou tão legal, mas ela é representada por dupla linha. Isso indica que esta entidade aqui, venda, é uma entidade fraca, porque ela depende de produtos, tá? Então, aí continuando, a gente viu os tipos de atributos, tipos de entidades, e também a gente viu algum outro conceito, que é o conceito de cardinalidade. Então, o conceito de cardinalidade, ele fala sobre a quantidade de ocorrências que a gente tem dentro do nosso diagrama. Então, por exemplo, apagando aqui para ficar melhor para a gente enxergar nessa situação. Eu tenho venda, tem produto. Uma venda, ela pode ter quantos produtos? Um produto ou vários produtos. Então, a gente tem aqui, olha para o outro lado e marca aqui N produtos. Um produto, ele pode ser vendido uma vez ou várias vezes. Então, ele também pode ser vendido várias vezes. Então, aqui no quadro, a gente tem um relacionamento que a gente chama de N para N. Em alguns casos, aí vocês podem encontrar sendo dito de N para M. É a mesma coisa. Isso daqui quer dizer que a gente tem um relacionamento de muitos
para muitos. E quais são os outros tipos de relacionamento que a gente tem? A gente tem um relacionamento que pode ocorrer de um para muitos. Então aqui é de um para muitos. E temos outros tipos de relacionamento que pode ser de um para um. Esses são os tipos de situações que a gente tem. É claro que aqui eu estou 1 para n, significa também que a gente pode ter de muitos para 1, de 1 para n. Tá? Então, pessoal, a gente viu alguns outros conceitos também. Então, a gente viu como classificar os tipos de relacionamento. Tá? Então, a gente tem que quando uma entidade ela se relaciona apenas com ela mesma, a gente chama esse relacionamento de autorrelacionamento ou de um relacionamento unário, porque só participa uma entidade. Então, vamos pensar aqui comigo, tá? Se eu tenho uma situação, então que eu tenho uma entidade e essa entidade, ela se relaciona com ela mesma. Então, vamos pensar em um funcionário de uma empresa que supervisiona outros funcionários. Então, a gente tem, tá, que esse funcionário que supervisiona, ele vai participar de um relacionamento com outros funcionários. Então, a gente começa agora um outro conceito de atribuição de papéis. Então, para o funcionário que gerencia outras pessoas, nós vamos vir aqui, ó, um funcionário, ele gerencia outros funcionários. E esse outro funcionário, ele é gerenciado por um funcionário. Então, os dois papéis aqui nesse relacionamento, um seria o gerencia e o outro é gerenciado. Então, a gente tem que um funcionário gerencia outros funcionários e um funcionário é gerenciado por um funcionário. Então, a gente tem um relacionamento, a gente acabou de falar de cardinalidade, de 1 para n, porque um funcionário gerencia quantos funcionários? Vários, porque ele está ali no papel de supervisor, tá? E esse funcionário que é gerenciado, ele, nessa situação que eu falei, é gerenciado por quantos funcionários? Por um funcionário. Poxa, professor, o senhor falou funcionário, eu já estou ficando aqui, embolando aqui os pensamentos. Mas vamos pensar agora dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula vocês têm o papel do representante. Então, troque tudo que é funcionário aqui por estudante. Então, a gente tem um estudante que gerencia ou que lidera os demais estudantes. E vocês têm quantos? Se eu perguntar uma pessoa, um estudante que não é o representante, e eu perguntar, você tem quantos representantes de sala? Ele vai dizer, eu tenho um representante de sala. Então, um estudante gerencia vários estudantes, e esses estudantes são gerenciados por um único estudante, que é o representante. Tá? Então, esse conceito aqui é o conceito de autorrelacionamento. Tá? E se eu pergunto a vocês aqui também um conceito que a gente viu um pouquinho atrás, qual o grau desse relacionamento aqui? Aí vocês vão olhar para o relacionamento e vão ver, esse relacionamento aqui faz parte dele. Quantas entidades fazem parte dele? Então, eu tenho que apenas uma entidade faz parte dele. Então, eu tenho um relacionamento que é chamado de unário. Tá certo? Então, vamos para uma outra situação. Se eu tenho uma situação em que um fornecedor ele comercializa materiais e tem vários projetos de um lado que utilizam esses materiais. Vamos ver como é que a gente diagramaria isso. Então, eu tenho que, deixa eu apagar aqui, eu tenho que um fornecedor
ele comercializa vários materiais. Então, como é que eu represento isso? Eu tenho que um fornecedor, ele comercializa vários materiais. Então, um fornecedor comercializa quantos materiais? Vários. E esses materiais podem ser comercializados por quantos fornecedores? Vamos supor que também sejam vários. E eu tenho de um outro lado os projetos utilizando esses materiais, um projeto qualquer. Então eu tenho aqui que meu projeto utiliza, tá, vários materiais. Então, vários materiais. E que um material pode ser utilizado em vários projetos. Então, eu só tenho aqui relacionamentos de cardinalidade N para N e N para N. Muitos para muitos, tá? Agora, se eu olho para cá, para esse relacionamento comercializa, e perguntar a vocês, pessoal, quantas entidades fazem parte desse relacionamento? Então, eu tenho aqui, desse comercializa, eu tenho que faz parte a entidade fornecedor e eu tenho que faz parte a entidade materiais. Então eu tenho aqui um relacionamento de grau 2 que é chamado de um relacionamento binário. Tá certo? Então eu tinha um relacionamento unário logo um pouquinho aqui atrás, que eu apaguei, que era o autorrelacionamento, que só tinha uma entidade fazendo parte, e aqui eu tenho um relacionamento de grau 2, que é chamado de relacionamento binário. Então, esse é um outro tipo também de relacionamento, e a gente pode ir crescendo o nosso diagrama de acordo com o nosso mini-mundo, tranquilamente. E aí, continuando, pessoal, a gente tem outros tipos de situações no nosso dia a dia, por exemplo. Então, se eu pego uma situação comum, rotineira nossa, de ir a uma feira, por exemplo. Então, na feira, a gente tem lá um cliente que está comprando um determinado produto a um vendedor. E esse mesmo vendedor vende esse produto para outros clientes. E esse cliente também pode comprar esse mesmo produto em outros vendedores. Então, vamos pensar como é que ficaria isso aqui, trazendo para o nosso diagrama que a gente tivesse, supondo que a gente tivesse projetando esse banco de dados, tá? Então, eu vou ter um relacionamento que vai envolver cliente, comprador e produtos. Então, numa mesma venda, vamos lá, eu vou ter aqui de um lado cliente, de um outro lado eu vou ter vendedor e de um outro lado eu vou ter produtos. Eu poderia dizer que um cliente ele compra produtos? Sim, professor, eu poderia dizer que um cliente compra produtos. Mas um cliente compra produtos a quem? Eita, um cliente compra produtos a um vendedor. Então, eu posso ligar aqui produtos com vendedor? Posso. Mas se eu ligo produtos com vendedor, eu estou satisfazendo a essa realidade. Eu estou dizendo que um cliente compra produtos a um vendedor? Certamente não. Por quê? Porque quando a gente está nesse tipo de situação dentro de uma feira, Maria comprou o arroz, um feijão a alguém. E alguém vendeu o arroz e o feijão a alguém. O arroz e o feijão foi vendido por alguém a alguém. Então, sempre quando tem a ocorrência dessa venda, tá?
que é um relacionamento em comum entre os três, existe a ocorrência das três entidades e não de forma separada aqui. Por quê? Porque se eu tenho um cliente que compra produto, eu digo que esse relacionamento cliente compra produto pode ocorrer independente daqui desse vendedor, tá certo? Da mesma forma que um vendedor vende produtos, ele ocorre independente do comprador. E a gente sabe que não. Quando eu compro algo, eu compro alguém. Quando eu vendo algo, eu vendo alguém. Então aí a gente entra em um outro tipo de situação que é chamada agora de relacionamento ternário. É um relacionamento de grau 3, porque são três entidades fazendo parte dele. E aí, quando a gente vem para um relacionamento ternário, pessoal, a gente tem agora uma forma um pouquinho diferente da gente colocar ou diagramar as nossas cardinalidades, tá? Enquanto num binário eu pego uma entidade e olho para quem está do outro lado do relacionamento para marcar qual é a cardinalidade, em um relacionamento de grau 3 ou um relacionamento ternário, ternário, tá? Em um relacionamento ternário, a gente vai ter que olhar par por par de entidades para poder criar a cardinalidade. Então, um cliente, ele compra produtos a quantos vendedores? Vamos pensar na ocorrência, tá? João pode comprar feijão em uma feira a quantos vendedores? Então ele vai comprar vários vendedores, tá? Então, nesse tipo de situação, peguei essa duplinha, ele pode comprar vários, eu venho aqui e coloco N, tá? Venda. E aí, como é que eu faço para definir a cardinalidade de clientes e produtos? Agora, por exemplo, se eu quero definir a cardinalidade de clientes, eu vou olhar agora de vendedor e produtos, certo? Então, um vendedor vende produtos a quantos clientes? Marcos, que é o vendedor, ele pode vender o feijão dele a quantos clientes? A vários clientes. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o meu N, certo? Como é que eu faço agora para definir a cardinalidade de produto? Eu agora vou olhar aqui para cliente e vendedor, tá? Um cliente pode comprar quantos produtos a um vendedor? Vários produtos. Então eu vou vir aqui e vou colocar o meu N, tá certo? Então, para a gente definir a cardinalidade em um relacionamento ternário, ao invés de olhar apenas para as duas entidades que a gente faria no binário, agora a gente olha para o par de entidades para definir o do terceiro. Então a gente vai intercalando para definir cada uma. Então aqui a gente tem um relacionamento ternário de grau 3 que ocorre de muitos para muitos, tá bom? Então, o último conceito, pessoal, antes da gente ir para a resolução das atividades, é o conceito que vai falar sobre herança ou generalização, tá certo? Então, a gente tem, dentro de herança e generalização, o seguinte uso, tá? Então, a gente tem, por exemplo, uma pessoa. Então, a pessoa, ela pode ter tipos diferentes. A gente sabe, por exemplo, que existe o conceito de pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma empresa, tá? E pessoa física são pessoas comuns. Então, uma pessoa jurídica, ela tem um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que identifica aquela empresa de forma unicamente.
Uma pessoa, para ser identificada de forma unicamente, ela é identificada por seu CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física. Então, como é que a gente representa esse conceito? Aqui no nosso diagrama, para usar dentro de um banco de dados, a gente vai usar o que a gente chama de herança ou generalização. Então a gente vem aqui e diz que uma pessoa, ela pode ser do tipo pessoa física, ou ela pode ser do tipo pessoa jurídica, tá certo? Então, o que é que vai diferenciar pessoa física e pessoa jurídica? É que pessoa física tem o CPF, enquanto pessoa jurídica tem o seu CNPJ, tá certo? Então, agora, por exemplo, pessoa física tem um endereço? Tem. Pessoa jurídica também tem um endereço? Tem. Então, uma empresa tem endereço, uma pessoa tem endereço. Ambos são pessoa. Então, eu posso dizer aqui que pessoa tem endereço. Quando eu tenho uma característica, uma propriedade que é inerente à pessoa física, exclusivamente pessoa física ou exclusivamente pessoa jurídica, eu vou representar com seus atributos aqui embaixo. Mas, quando eu tenho uma propriedade que pode ser tanto de um quanto da outra, eu vou representar aqui em cima. Então a gente tem esse relacionamento de herança. Por quê? Porque quais são os atributos ou as propriedades de pessoa jurídica? São as propriedades de pessoa mais as propriedades de pessoa jurídica. Quais são as propriedades, os atributos de pessoa física? São as propriedades aqui de pessoa, endereço, mais os atributos de pessoa física. Tá certo? Então, toda vez que a gente tiver uma situação dessa, que a gente precisa classificar ou dizer que uma entidade ela tem tipos diferentes, então a gente representa por meio de uma generalização e especialização, que é um triângulo, e aí vai saindo e pode ter mais de dois tipos. Por exemplo, eu posso dizer que existe um animal de estimação dentro de um mini-mundo qualquer. E esse animal de estimação pode ser um gato, um cachorro, um papagaio e por aí vai. Então, como é que eu represento isso daí dentro daqui do diagrama? Eu vou criar a minha entidade, vou dizer que essa entidade é do tipo animal e aqui embaixo eu vou colocar os tipos dela. Cachorro, gato, e aí posso puxar mais um, tá? E dizer, aqui papagaio, tá? E por aí vai, pessoal. Então, pessoal, indo agora para os exercícios, tá? São 3 questões que eu passei para vocês. Então, tá no final dessa apostila de revisão, tá? Indo para eles, eu vou colocar aí agora para aparecer na tela o exercício, o textozinho aí todinho para vocês. Enquanto isso, vou apagando o quadro. Pronto. Então, a gente tem, tá, nessa primeira questão, que um cliente ele pode ter várias apólices de seguro. Então, eu tenho o conceito de cliente, então, que eu vou representar por meio de uma entidade. Para quem tiver dificuldade em identificar quais são as entidades, como é que eu identifico quais são os relacionamentos e as propriedades, os atributos, antes de falar dos exercícios na apostila, eu coloquei um passo a passo para poder guiar vocês e ficar mais fácil de responder. Tá? Então, questão do tempo aqui,
eu vou já ir direto aqui pro exercício. Mas deem uma olhada, porque vai ajudar e vai facilitar a vida de vocês na hora de diagramar. Então, um cliente ele pode ter várias apólices de seguro. Então, eu tenho um outro conceito aqui, que é o de apólice de seguro. Então, eu disse que o cliente ele pode ter. Então, eu vou pegar essa ação e vai vir para o meu relacionamento, tá? Eu posso colocar aqui, vou botar tem, ou pode ter, tá? Então, o cliente ele pode ter ou tem quantas apólices de seguro? O texto diz que é várias. Então, a minha cardinalidade, eu vou vir aqui e vou colocar um N. Seguindo o texto ainda, uma apólice de seguro, ela pertence a quantos clientes? O texto diz que pertence a um cliente. Então, eu vou vir aqui para o outro lado e vou colocar um. Então, vamos seguindo. Ele diz o seguinte: cada apólice de seguro ela cobre um carro e um carro tem apenas uma apólice. Cada apólice de seguro cobre um carro. Opa, desculpa. Cada apólice de seguro cobre um carro e um carro tem apenas uma apólice. Então, qual é outra coisa ou outro objeto que a gente tem aí que entrou agora como entidade? Um carro. Então, eu vou vir aqui e criar a entidade carro. Então, uma apólice de seguro cobre quantos carros? Uma apólice de seguro cobre um carro. E um carro tem uma apólice. Então, uma apólice de seguro cobre um carro. E um carro é coberto por uma apólice. E também que um carro ele pode ter 0 ou vários registros de acidente. Então, um carro ele pode ter acidente, tá? Nessa situação, pessoal, quando a gente tem um acidente de um carro, tá? Existe acidente sem carro? Não. Todo acidente está vinculado a um carro, tá? Agora, existe carro sem acidente? Sim. Então, antes vamos só colocar a cardinalidade aqui. Ele diz que um carro ele pode ter 0 ou vários registros de acidentes que esse carro envolveu. Então, naturalmente, a gente sabe que um acidente pode ter vários carros, mas aqui, como é só registro, ele está falando no texto de um. Mas, como eu disse a vocês, acidente não existe sem a ocorrência de carro. E a gente viu nesta aula que quando a gente tem esse tipo de situação, a gente tem uma entidade fraca se relacionando, tá, com uma entidade forte. E aí a gente tem que representá-lo por dupla linha. Então, mais que isso, o texto vai falar sobre os atributos que cada entidade tem para que a gente possa mapear essas propriedades de forma correta, diagramar, tá? Então ele diz que um cliente ele é identificado por um número. Então o cliente é identificado por um número. Se ele é identificado por um número, eu vou representar com um tracinho. E também o cliente ele vai ser descrito por nome e endereço. Então, nome, e ele diz que é descrito por um endereço e que esse endereço ele contém CEP, número, bairro e cidade. Então, estou falando de um atributo composto. Então, vou representar aqui, ó, CEP, bairro, número e cidade, tá certo? Então, seguindo o texto, ele ainda vai falar que uma apólice de seguro guarda o seu identificador e valor.
Então, a pólice de seguro vai ter um identificador e vai ter o seu valor, tá? Então, a gente também tem que um carro, ele é identificado por seu chassi e descrito por sua marca. Então, ele é identificado pelo chassi e descrito por sua marca. E por fim, ele diz que para cada acidente deseja saber a data, o local e a hora que ocorreu. Então aí vem o nosso último conceito da aula de hoje para a gente poder encerrar, tá? Que é os atributos em um relacionamento. Toda vez que a gente precisa identificar ou guardar um valor assim histórico que só acontece quando existe a ocorrência daquele relacionamento, nós podemos adicionar atributos. Então, data, hora e local. Esses três atributos, eles só vão acontecer quando a ocorrência disso daqui de carro com acidente existir, tá certo? Então são atributos que não estão vinculados às entidades e sim à ocorrência daquele relacionamento. Então só existe data, hora e local quando acontece um acidente envolvendo um carro. Tá, pessoal? Então, assim, para encerrar, eu peço que vocês respondam as outras duas questões. Se vocês tiverem dúvidas, postem lá no Google Classroom, postem no site, procurem no grupo, tá bom? Então, espero que essa revisão aí dê para que a gente tenha um encaminhamento para os próximos agora conteúdos que vão vir, que vão depender tudo disso. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Então, muito obrigado, pessoal, pelo acompanhamento de vocês, tá certo? Fiquem com Deus, se cuidem e espero que Deus esteja abençoando todo mundo aí com saúde. E um forte abraço meu, até a próxima semana, tá bom? Abraço, pessoal.